Boa noite, muito obrigada por estarem aqui. Vamos então continuar com a estrutura do tema astrológico e com a simbologia dessa estrutura. E vamos iniciar hoje, diria, a descoberta, porque acho que em astrologia tudo são descobertas, tudo são tomadas de consciência de simbologias que para a maior parte das pessoas são desconhecidas e portanto, quando a gente apreende aquela simbologia é sempre uma espécie de luz, como alguma coisa nova que aconteceu e que a gente percebe que está certo e que faz sentido. Se me comparar estas descobertas astrológicas, assim com as pipocas que saltam no ar, as coisas começam a pipocar, as ideias, as pequeninas luzes que vêm quando a gente começa a criar referências e a criar relações entre situações que à partida nós conhecemos, mas que nunca tínhamos relacionado dessa maneira. E uma das coisas que eu sinto por mim, quer dizer, quando eu comecei a estudar a simbologia das casas astrológicas, uma das coisas que me fez sentir bem, que me deu alegria, que me deu expansão mental, se assim se pode dizer, ou expansão de consciência, que ainda é mais profundo, foi exatamente este diálogo que eu explico aqui, que eu vou ler, entre a realidade do meu mundo interior, a minha memória subjetiva e a realidade exterior que me obriga a projetar essa memória fora de mim. Portanto, nós na realidade estamos permanentemente, e não damos por isso, a dialogar de dentro para fora. Ou seja, a sermos forçados a comunicar o que está dentro a partir da exigência do mundo que está fora. Sejam pessoas, sejam circunstâncias, seja o que quer que seja, que nos obriga de algum modo a revelar a nossa estrutura interna, psíquica, o nosso mundo de memória e de sentimentos e de percepções que nós levámos tantas vidas a adquirir, a acumular, a criar para nós. Portanto, o dia-a-dia, o mundo exterior, ele leva-nos a projetar essa realidade interior para fora e consoante a situação do mundo exterior, consoante o tipo de área de vida em que eu me situo, assim o tipo de energia que eu projeto. Se eu tiver, por exemplo, Escorpião na casa 3, que é uma casa de informação, que é uma casa de informação cotidiana, que é uma casa, digamos, dos estudos mais imediatos, não é? Os primeiros estudos, quando eu vou para a escola, para a primeira classe, eu estou na casa 3. Se eu tiver lá Escorpião, essa energia vai se manifestar quando eu me sento na primeira aulinha de escola, logo sentadinha ali, porque é uma energia que só sai cá para fora quando eu começo a estudar, porque é a casa 3. Ou sai cá para fora quando eu tenho uma relação, uma briga com o irmão meu, porque se é meu irmão também é casa 3, também faz parte da simbologia da 3, e então aquela energia de Escorpião vai-se manifestar e eu vou ser escorpiónico, aquele meu irmão. Mas depois, com pessoas de casa 10 ou de casa 7, eu já não sou escorpiónico porque já não é a energia que eu tenho lá para projetar cá para fora. Portanto, nós temos sempre um signo que é ativado pela experiência de uma casa. Hoje começamos com as casas astrológicas, isto para vos dar já, digamos, a introdução do que vão ser estas duas aulas. Como as casas astrológicas são 12, não é? E, portanto, eu vou-vos dar a simbologia de cada casa. Eu dividi esta aula em duas aulas. Portanto, vamos fazer hoje até à casa 6, porque na casa 7 já é o descendente, já começa um novo hemiciclo, não é? Que é o hemiciclo acima da linha de terra. Portanto, da casa 1 à casa 6, eu vou, digamos, definir-vos essas simbologias e depois, na próxima aula, vemos da casa 7 ao ascendente novamente. E assim vocês têm as 12 casas do zodíaco interiorizadas e integradas. Portanto, vamos ao início.
A cruz definida pelos dois eixos de um tema astrológico, portanto nós temos aqui, por acaso não temos os dois eixos, tínhamos da outra vez, não é? Que é a linha de terra, fundo do céu, meio do céu. A cruz definida pelos dois eixos de um tema astrológico divide o círculo do zodíaco em 4 quadrantes, já explicámos. Por sua vez, cada quadrante divide-se em 3 áreas de experiência de vida, chamadas casas astrológicas. Portanto, temos 4 quadrantes, cada quadrante tem 1, 2, 3 casas, que normalmente se identifica com um signo. Ou melhor, as casas identificam-se com um signo. Não quer dizer que eu tenha só um signo numa casa. Eu posso ter a casa começar a meio de um signo e ter o outro signo também ali. Quer dizer que aquelas 2 energias, daqueles 2 signos, é que se vão projetar nos assuntos ou nas experiências da casa em questão. Portanto, temos aqui esta estrutura, que é fácil de perceber. Portanto, as casas astrológicas, elas, por assim dizer, elas começam da 1, 2, 3, 4, mas elas correspondem ao movimento de rotação da Terra à volta do Sol. E, portanto, elas correspondem ao Sol à volta da Terra. Como eu vos disse, nós subimos contra os ponteiros do relógio, mas o céu desce no sentido dos ponteiros do relógio. Então, se imaginarmos que é o Sol à volta da Terra, nós temos no ascendente o nascer do Sol, portanto, aqui pomos 6 da manhã, claro que há meses onde o Sol nasce um bocadinho mais cedo, mais tarde, mas normalmente, enfim, é um número também simbólico. 6 horas da manhã temos o nascer do Sol, depois temos que define a casa 1 começa aqui, depois temos ao meio-dia, portanto o Sol anda assim, temos ao meio-dia o meio do céu, que é o meio-dia que começa a casa 10, começa ali, porque as casas são as experiências humanas giram ao contrário do Sol, né? Portanto temos o Sol que gira assim e as experiências da vida que giram ao contrário, que é a tal espiral que vai da esquerda para a direita, ascendente. Portanto, temos o Sol nasce aqui, aqui temos o Sol no seu máximo de, digamos, de verticalidade sobre a Terra. Se nós estivéssemos no Equador, era mesmo 90 graus, não é? Temos o meio-dia, e depois o Sol começa a pôr-se, e aqui temos o descendente que corresponde ao pôr do Sol, e corresponde à casa 7, que começa no descendente. Temos o pôr do Sol, e então temos novamente o Sol, depois de se pôr, continua a descer, e aqui temos a meia-noite, que é o fundo do céu. Portanto, entre o descendente e a meia-noite temos mais 3 casas astrológicas. Portanto, 3 casas, 3 casas, 3 casas, 3 casas. Portanto, as casas definem-se por este movimento. A nossa, digamos, o nosso percurso das casas define-se pelo movimento inverso. Vamos outra vez a ter as 2 espirais, não é? Bom, portanto, aqui vocês podem ver, claro que isto são horas muito direitinhas, parte-se do princípio que se está no Equador e que é tudo perpendicular. Claro que, como as casas dependem do Sol, dependem também do ângulo em que o Sol se encontra e do meridiano em que o Sol se encontra. Portanto, pessoas, por exemplo, que nascem na Suécia ou que nascem lá para o norte da Europa, têm a casa 1 é enorme, as outras casas são muito mais pequenas, porque há uma longitude e uma latitude diferentes. Portanto, a longitude e a latitude é que me dão a oscilação, fazem com que isto não seja tudo direitinho e perpendicular e que as casas não sejam iguais. Mas, simbolicamente e teoricamente, eu vou pôr aqui as casas iguais, correspondente cada casa a um determinado, à vibração de um determinado signo, que neste caso, Carneiro para a casa 1, Touro para a casa 2, eu já vou continuar a explicar. Portanto, nós temos as casas que são áreas de vida, que têm a vibração do signo, que neste caso é o Carneiro, que começa a casa 1. Como Carneiro é um signo de iniciativa, quer dizer que planetas na casa 1 são planetas movidos para terem iniciativas, não é? Por exemplo. Portanto, agora, as horas dessas casas, vocês têm aqui, portanto, isto é às 6 da manhã, portanto, se vocês fizerem o percurso inverso, que é o percurso do Sol, nós temos às 10 da manhã o Sol encontra-se por aqui, não é? Às 8 da manhã encontra-se ali. Por exemplo, pessoas, é engraçado, pessoas que têm muitos planetas na casa 12, normalmente têm muita dificuldade em acordar, porque o Sol passa na casa 12 logo a seguir ao nascer do Sol, não é? Portanto, e as pessoas acordam mal dispostas, e acordam estremunhadas, e acordam pesadas,
porque elas acabaram de ter um trânsito do Sol em cima dos planetas da casa 12 que elas têm. Portanto, pessoas que têm planetas, por exemplo, no meio do céu, que é o meio-dia, são pessoas muito diurnas, adoram levantar-se cedo e fazer coisas muito cedo. Pessoas que têm planetas aqui na meia-noite, entre as 10 da noite e a meia-noite, são pessoas que se sentem bem à noite é que elas falam, à noite é que elas conversam, não querem ir para a cama. Porquê? Porque quando o Sol lá debaixo da Terra, o Sol já está debaixo da Terra, ele desce ali no descendente, mas é quando ele debaixo da Terra passa sobre os planetas delas. Portanto, elas sentem-se ativadas. Portanto, temos aqui então às 8 da manhã, às 10, temos aqui, já não sei, às 2 da tarde, temos às 18 horas, às 6 da tarde, e aqui temos o pôr do sol, que se identifica com as 18 horas. Portanto, temos às 4 da tarde ali, começa normalmente a casa 8. Portanto, se vocês não souberem nada de astrologia, mas uma pessoa vos disser, eu nasci por volta das 4 horas da tarde, vocês aí já sabem que ela deve ter o sol, mais ou menos, porque ela é de um determinado signo, o sol deve estar, se ela for ascendente, por exemplo, imagina que ela é ascendente de peixe, nasceu às 4 da tarde, então, e ela é sagitário de signo. Se fizerem as contas, virem então o ascendente de peixe, isto é a hora que ela nasceu, às 6 da manhã. Vamos ver onde é que está o signo e vemos logo 4 da tarde, ela deve ter o sol na casa 8, por exemplo, não é? Por aí fora. Portanto, essas contas no ar fazem-se assim, sabendo a que horas é que a pessoa nasce, já se sabe mais ou menos onde é que, consoante o signo que ela tem, onde é que o Sol se pode encontrar. Portanto, temos aqui assim, não sei porque é que isto, este é o percurso do Sol debaixo de terra, não é? Que vai, e portanto estas são casas de natureza mais subjetiva, estas são casas, porque é o Sol acima do horizonte, de natureza mais extrovertida. Tenho aqui este desenhinho que eu tive muito prazer em fazer. São as casas à mesma, mas são as casas segundo os elementos. Portanto, nós temos aqui 3 casas de fogo, que é a primeira, corresponde ao carneiro, que é a quinta, que corresponde ao leão, e que é a nona, que corresponde ao sagitário. Portanto, 3 casas de fogo, temos 3 casas de terra, portanto, segundo fogo, terceiro fogo, temos 3 casas de terra, temos primeira terra, segunda terra, onde é que está? Segunda terra é o Virgem, terceira terra, que é o Capricórnio, portanto, temos 3 casas de terra, temos 3 casas de ar, temos primeiro ar, Gêmeos, segundo ar, Balança, terceiro ar, Aquário, 3 casas de ar e 3 casas de água. Portanto, neste caso, o Câncer, o Escorpião e os Peixes. Portanto, essas casas são exatamente as tais áreas de vida que, quando têm lá planetas, nos chamam a viver mais aquelas experiências correspondentes exatamente àquelas áreas de vida. Quem não tem planetas numa casa, à partida, aquela área de vida não lhe é muito, digamos, necessária para a sua evolução. Por qualquer razão, ou porque já viveu muito no passado, ou porque não é a altura, mas não quer dizer que não tenha que viver, não quer dizer que não haja sempre trânsitos que passam por lá, e se houver um trânsito vão lá ativar uma casa onde eu não tenho planetas. E, portanto, obrigam-me a, nessa altura, me debruçar mais sobre aqueles assuntos. E agora vamos à explicação que eu dei no princípio, que não dei muita porque tinha já este textozinho para vos explicar, que é assim. Num tema astrológico, os signos representam um dos polos do movimento que é a vida. Portanto, estão os signos, e os signos estão nas casas. As casas é o mundo exterior, não é? Definem a qualidade vibratória, portanto, os signos definem a qualidade vibratória que trazemos ao nascer e que vamos projetar na ação. Portanto, aquela qualidade, se eu for carneiro, ou se eu for touro, ou se eu for sagitário, isso é uma determinada qualidade e eu vou projetar essa qualidade numa ação que corresponde à casa onde aquele signo se encontra. Portanto, os signos simbolizam o nosso potencial de autoafirmação, o modo como nos situamos frente às situações da existência. Os signos, portanto, é um polo, eu diria que é o nosso polo interior, é o nosso polo individual, é o nosso polo subjetivo, não é?
E então, agora a seguir, temos o outro polo. Então, o outro polo, as casas astrológicas simbolizam as situações da existência, a realidade que estimula e impulsiona um determinado signo a manifestar-se. Definem na vida o outro polo do movimento. Eu vos tinha explicado há bocado. As casas são os campos de relação do nosso zodíaco interno. Eu gosto muito desta frase. Portanto, o nosso zodíaco interno é o nosso potencial criativo e interveniente e qualitativo, no fundo, e psíquico, e emocional e mental, seja o que for, é o nosso zodíaco interno, e as casas, elas são o campo de relação onde eu vou projetar, se eu tiver planetas, eles obrigam-me a projetar lá naquela casa essas energias para eu ganhar experiência, obviamente, experiência daquilo que está a ser proposto. Da tensão destes dois polos de relação nasce um destino, o destino de cada um, obviamente. Portanto, o destino, isto é bonito perceber assim a vida, porque é muito mais dinâmica. Nós vivemos num mundo completamente estático, no sentido que o movimento, eu costumo dizer que o movimento desta sociedade e deste mundo vem apenas do desejo. Eu desejo uma coisa, então o desejo faz-me agir, faz-me querer coisas, mas se não for desejo, eu não tenho noção de movimento. Se eu não quiser qualquer coisa que me obrigue daqui para ali, eu não tenho noção que o próprio facto de eu estar parada num sítio que me obriga a realizar qualquer coisa, eu já estou em movimento, eu já estou a dialogar com o mundo, eu já estou a ser obrigada a projetar alguma coisa cá para fora. A menos que eu seja autista, então eu fecho-me e bloqueio um dos polos do movimento. Mas se eu não for, eu estou sempre em movimento, eu estou sempre a ser obrigada pela vida a projetar qualquer coisa, a definir qualquer coisa. E ao projetar qualquer coisa, eu começo a descobrir quem sou. Essa é a simbologia das casas de fogo, que eu já vos vou falar a seguir. Portanto, temos as casas astrológicas que simbolizam as situações da existência, que vêm, por assim dizer, obrigar a qualidade do signo a exprimir-se. Uma casa astrológica pode identificar-se com a área do conflito. Porquê é que eu digo conflito? Porque é sempre conflito, é sempre uma dualidade entre o mundo exterior e o mundo interior, entre uma realidade mais subtil, que é o mundo interior, mais subjetiva, mais mental, mais emocional, e uma realidade concreta, que é o que está ali, não é? Aquilo que está cá fora. Mas uma amiga minha disse-me, eu fui com o carro em São Bento, havia um buraco, caiu, pôs uma roda, isto é uma realidade exterior, ela estava muito emocionada, porque estava com a roda no buraco, tinha que chamar alguém para tirar o carro dali, quer dizer, uma confusão, um conflito, lá está, um conflito. E consoante a energia que a pessoa tem naquela área de vida, ela vai projetar uma determinada qualidade ou uma determinada forma de resolver o conflito naquele conflito. Se eu tivesse Sagitário ali naquela área de vida, quer dizer, no fundo de casa 3, são pequenas deslocações, portanto, será um problema de casa 3. No caso, eu estou a pensar, no caso, ela tem lá a Lua, ficou super insegura, tem a Lua na casa 3, aquilo foi um conflitozinho de casa 3, ela ficou insegura, se calhar outra pessoa qualquer não ficaria. Isto para vos explicar como é que o tema funciona. É muito bonito. E quando a gente começa a perceber estas coisas, pensa, afinal, a astrologia não é uma coisa tão hermética, tão vedada apenas para uns eleitos que dizem umas coisas estranhas. Não é. O que é importante é entrar na... Eu tinha uma amiga minha que me dizia, vocês só falam uma linguagem hermética. Eu digo, não, tu é que não queres perceber que linguagem é esta, porque quando percebes deixa de ser hermético. Passa a ser simbólico, sim, mas fascinante e muito até fácil de ser entendido, não é? Bom, portanto, a casa astrológica pode identificar-se com a área do conflito, a cena iluminada, o palco, o território da experiência, onde se confrontam as capacidades e respostas pessoais, neste caso são os signos e os planetas, com as situações que obrigam essas capacidades a revelarem-se. A casa astrológica é o estímulo que ativa a confrontação do meu eu subtil, do meu interior, não é? Isso que me permite objetivá-lo, dar-lhe forma, para que se cumpra a grande aventura da autoexpressão individual, que é, na realidade, uma grande aventura. Qualquer acontecimento vivido é sempre o resultado da relação signo-casa a que esse acontecimento pertence. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que as 12 casas do zodíaco integram todas as experiências possíveis
que nós possamos viver sobre esta Terra. Ou são experiências de água, ou são experiências de fogo, ou são experiências de terra. Portanto, consoante a vibração da experiência, onde ela vai parar a uma casa ou vai parar a outra. Há até uns testes engraçados, eu recomendo, há um livro do Alan Oken, interessante, foi traduzido para português, sobre casas astrológicas, e eu lembrei-me dele agora porque ele tem um exercício no fim, que é dizer assim, onde é que se situa o gato da minha vizinha que está não sei onde, não sei o quê. E a gente tem que ir lá ver gato da vizinha onde é que é, gato onde é que fica, onde é que situa o médico do gato da vizinha, já disse uma coisa. Para quê? Para a gente ir descobrir a casa que corresponde àquela experiência de vida. E, portanto, isto para explicar que tudo o que acontece tem a ver com uma determinada casa. Portanto, esta relação nasce sempre da tensão entre quem eu sou, que é o signo, e algo que eu não sou, que é a casa. Neste caso, eu penso as casas de água, não poderei dizer que é algo que eu não sou, porque nas casas de água eu vou-me confrontar com a minha memória. Portanto, não é com o mundo exterior, mas é com o mundo subjetivo que está em mim. Portanto, isso já lá vamos chegar. Qualquer acontecimento é sempre o resultado do impacto da subjetividade individual com a objetividade que se lhe opõe. Portanto, os acontecimentos nascem sempre de dois polos. Tudo é polarizado porque tudo é dual. E nós nascemos num mundo dividido. E nós próprios estamos permanentemente na divisão. Portanto, tudo nasce da confrontação de duas realidades. Neste caso, sou eu a comunicar estas coisas em que eu acredito e que tenho muito prazer em ensinar, e vocês ouvir. Isto é um conflito, é uma tensão. Não direi um conflito, porque não é agressivo, não é antagónico, mas é uma tensão. Eu tenho que saber responder à vossa expectativa. Isto é uma tensão. E vocês têm que saber ouvir e estar atentos. Também é uma tensão. E uma atenção. Não é só uma tensão, é uma atenção. Portanto, há sempre uma dualidade onde eu quero chegar. Portanto, o resultado, o impacto da subjetividade, qualquer acontecimento, eu estava a dizer, não é? E agora, a gente situa o acontecimento no tipo de área de vida da casa. Por isso é quando a gente sabe que um trânsito passa numa determinada casa, por exemplo, quando Saturno, que é o planeta da experiência de vida, passa numa determinada casa, isso significa que ele está a dizer que é o tempo de nós vivermos aquela experiência onde ele se encontra. É o tempo de ganhar experiência daquela casa. Se eu tiver Saturno na casa 2, que é a casa do meu valor próprio, da minha segurança material, o Saturno está ali a obrigar-me a ter preocupações materiais, a obrigar-me a saber como é que eu sobrevivo, como é que eu vivo, o que é que eu faço, onde é que eu invisto para me sentir segura, etc. Porque ele está na casa 2, mas se ele passar para a 3, o Saturno vai-me dizer, agora tens que aprender, tens que valorizar, tens que perceber que tipo de informação é que tu precisas, porque onde ele está, ele vai correndo o zodíaco e vai-me dizendo de casa para casa onde é que eu vou ganhar experiência naquela altura. Se eu tiver, por exemplo, a Lua numa casa, a Lua progredida, a Lua é a carência da alma, quer dizer que naquela área de vida eu vou estar mais frágil naquele momento. Se eu tenho lá a Lua, se a Lua progredida entra na minha casa 7, por exemplo, eu vou estar insegura nos meus relacionamentos e vou precisar de ganhar experiência e de me sentir identificada com alguém para me sentir segura, que é a casa 7. Mas se a Lua estiver na 6 ou na 10, a minha segurança vem na projeção social. Eu estou insegura na minha profissão, no meu trabalho. Porque quando os planetas, ou os planetas em trânsito ou em progressão, transitam numa casa, que é uma área de vida, eles estão como que a focalizar aquela área de vida. A dizer, é para ali agora que tu tens de dar atenção. Ou para ganhar experiência, ou para te expandir. Se o Júpiter transitar uma casa, naquela altura aquela casa fica fantástica, porque o Júpiter é sempre uma proteção. Bom, assim como o Saturno é uma repressão, não é? Deste diálogo, portanto, entre o meu eu interior e o exterior, surge a resposta que cada um dá à vida, a descoberta de si, que a cada momento revela a progressiva evolução da personalidade. Portanto, como é que nós evoluímos? Exatamente deste diálogo permanente entre signos, planetas e casas. Vocês dizem, então e onde é que os planetas intervêm? Porque os planetas vão dar mais força ao signo. Os planetas também são um potencial interno. Se eu tiver planetas numa casa, 5 planetas em Leão, obviamente que a minha energia de Leão é uma bomba. Tem lá o Júpiter, tem lá o Sol, tem lá não sei o quê. Obviamente, quer dizer, os planetas dão mais força àquele signo. Portanto, eu onde quer que esteja, toda a gente descobre que eu tenho energia leonina, porque aqueles planetas projetam-se logo cá para fora, ainda por cima é um signo de fogo, não é? Por exemplo, portanto, se houver planetas, eles vão ativar com mais força aquele signo. Se eu tiver um signo numa casa sem planetas,
o signo está lá, eu sei que é aquela energia que se vai projetar, mas obviamente que não é tão intenso e não são experiências tão significativas na minha vida. Se houver planetas numa determinada casa, exatamente, eles acrescentam a sua vibração, potência e qualidade própria às experiências da casa em questão. Foi o que eu acabei de dizer. O grau que se encontra no início de uma casa é chamado a cúspide da casa. Portanto, a casa começa num determinado grau, para aí no grau 5 dos Gêmeos, faz de conta. Imagina que a minha casa 6 começa no grau 5 dos Gêmeos. Diz que a cúspide da 6 está em Gêmeos. Não é? Portanto, porquê? Porque é o grau que vai ser projetado cá para fora. A partir daquele grau, os Gêmeos projetam-se na casa 6, quando os acontecimentos da 6 começam a pressionar-me ou a manifestarem-se. Portanto, o planeta que rege o signo que se encontra na cúspide de uma casa é a chave possível que abre a porta para a experiência que a casa vem ativar. Portanto, faltou-me aqui uma frase importante cá atrás, que é assim: o grau que se encontra no início de uma casa é chamada cúspide da casa, age como ponto dinamizador dos seus possíveis acontecimentos. O que é que isto quer dizer? É como se fosse realmente um portal, quer dizer, aquela cúspide abre a porta daquela casa. Eu não posso entrar naquela casa se não passar por aquela energia. Se eu tiver Gêmeos no início da casa 6, eu tenho que passar pelos Gêmeos para me sentir a trabalhar, ou para me sentir útil, ou para me sentir a fazer qualquer coisa que devo fazer. Por isso é que quando eu faço coisas que não têm a ver com as minhas energias, eu sinto muito mal, muito desadaptado, muito infeliz, porque já não era aquilo que eu devia fazer, ou não era aquilo. Portanto, eu vou repetir isto, porque isto pode ser um bocadinho confuso para vocês ao princípio, mas na realidade não é confuso. O planeta que rege o signo, porque todos os signos obedecem a um planeta, que é como se fosse o dono do signo, não é? Portanto, o dono do signo é que abre a porta do signo, e por sua vez o signo abre a porta da casa, não é? Portanto, imaginem que eu tenho, vamos outra vez a isso, Gêmeos na casa 6, que é uma casa de trabalho, de produtividade. Portanto, eu produzo pela palavra, pela informação, pela comunicação, mas eu tenho o Mercúrio, que rege a casa 6, no meio do céu, que é o planeta do signo, regente do signo. Isso quer dizer que o trabalho não é um trabalho qualquer, é um trabalho que se vai realizar frente ao coletivo. Eu vou ter um emprego público, eu vou falar em público, eu vou fazer coisas ligadas a problemas de caráter social, etc. Portanto, onde está o regente da casa, o planeta que rege o signo, diz-se o regente da casa, é o planeta que rege o signo que abre a porta da casa. Onde está esse planeta, ele vai-me dar informação sobre onde é que eu vou trabalhar os assuntos daquela casa. Quando aqueles assuntos surgem, como é que eu tenho facilidade em resolvê-los? É através do planeta que abre a porta. Não é? Bom, isto depois na prática vocês percebem melhor, mas é assim. Portanto, o planeta que se encontra na cúspide da casa é uma chave possível que abre a porta para a experiência que a casa vem ativar. Portanto, a partir de agora, eu vou-vos mostrar aqui um gráficozinho que eu fiz há muitos anos. Eu fiz este gráfico quando comecei a estudar as casas astrológicas. Tem tudo ali muito desenhadinho assim por aí fora. Não vos vou obrigar a ler aquilo, não tentem, não vale a pena, porque agora eu vou explicar-vos casa a casa, como se fôssemos tirar um gomo dali e vão ver a que é que corresponde cada casa. Agora, antes disso, vou-vos pôr novamente das casas de fogo e de terra, portanto vão ver que eu vou-vos dizer as casas, mas que elas se integram nesta sequência. De resto, eu vou chamar estes dois desenhos, cada vez que eu acabar uma casa, para vocês irem a pouco e pouco integrando, vendo e integrando as casas. Portanto, é assim, podemos definir as casas astrológicas, ou seja, cada área de expressão de vida, a partir da simbologia dos 3 níveis do mundo. Isto é importante, porque é assim. Ai, ótimo, ótimo. Tá, obrigado. Perfeito. Pronto, é. Então, temos os 3 níveis do mundo. Isto foi a aula que eu vos dei sobre os símbolos, como vocês sabem. Temos as 3 etapas, portanto, as águas abissais, as forças originais, o passado, o que se passa, digamos, de mais básico. Depois temos o presente, onde se passam as coisas que são as manifestações da realidade sobre a Terra, e o futuro, que é o objetivo a atingir, onde é que a gente tem que chegar, onde é que a gente tem que subir. Portanto, isto é uma ascensão, não é? Nós vimos
das memórias mais básicas e vamos para as memórias mais subtis e temos esta extensão. Ora, o que é que acontece? Nós podemos definir as casas, e foi essa definição que eu quis fazer. Gostava de vos dizer que no livro A Onda de Urano, vocês têm um capítulo sobre as casas, em que elas estão definidas, talvez não tão desenvolvidas como eu desenvolvi para esta aula, que me deu sempre, eu estou sempre a atualizar as coisas, não é? Muito prazer a atualizar estas casas, mas têm as casas astrológicas com os 3 níveis. Portanto, primeiro nível situa o comportamento energético na sua manifestação mais densa, mais obscura, mais lenta e menos inteligente. É o mundo dos condicionalismos materiais a que todos estamos sujeitos. Segundo nível, define-se como a área do conflito. Este nível situa as experiências inerentes a qualquer dinâmica de transformação. Resolver e harmonizar contradições e polaridades é o preço fatal de qualquer aprendizagem. Terceiro nível, isto para cada casa, não é? Simboliza o fim do processo, é já o conhecimento adquirido, a síntese dos opostos, o objetivo a alcançar. Portanto, quando nós vemos o que é a simbologia de uma casa, nós vemos o que é o básico, o que é o assunto e onde é que, se nós vivermos bem aquela casa, nós temos que chegar. Portanto, o que eu agora vos vou dar é casa a casa, exatamente os 3 níveis para cada uma das casas. Vamos começar agora. Não há verdadeiro conhecimento aquém do conflito, mas além do conflito. O terceiro nível de uma casa astrológica indica o estado superior de consciência que essa casa proporciona e que por ela pode ser alcançado. O terceiro nível indica a sabedoria implícita e contida nas oportunidades que essa casa nos permite viver. Portanto, todos estamos aqui para ganhar sabedoria, todos estamos aqui para saber encontrar as leis que nos regem e a ordem cósmica, ou seja, para nos identificarmos com a ordem, ou seja, para nos identificarmos com a vontade do Criador na sua criação. A ordem cósmica é isso, é a intenção divina da criação. Nós somos uma intenção divina do Criador. E se soubermos que intenção nós somos, porque é que nós nascemos, o que é que andamos aqui a fazer, e se nos identificarmos com essa intenção, nós encontramos a nós próprios, nós conhecemos, nós perdemos o medo. Nós começamos a gerir as coisas com muito mais tranquilidade e conhecimento. E a sabedoria é exatamente esse atingir de conhecimento e de percepção da vida, de entendimento das leis, que nos levam a poder não ser vítima das circunstâncias, mas poder exatamente geri-las, compreendendo o que é que elas nos vêm ensinar. E a astrologia é a única linguagem do mundo que nos permite rigorosamente, eu diria atempadamente, que é uma palavra que agora se inventou, fazer isso, ou seja, no tempo certo, no tempo exato. A astrologia diz-nos qual é a quadratura que está ali, o que é que a vida nos pede naquele momento. Portanto, nós podemos fazer isso, podemos perceber as experiências de acordo com os trânsitos que estamos a ter. O que é que o céu quer para nós daquele trânsito? Se o trânsito é naquela casa, o que é que aquela casa nos proporciona como descoberta, como vida e como aprendizagem? Voltamos aqui para mostrar novamente, aqui agora vocês já podem perceber que de facto cada uma destas casinhas, isto é um trabalhinho a fazer isto. Há um certo trabalho de casa na astrologia, por mais que vocês pensem que isto flui, mas é preciso trabalhar. E então, isto é casa primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Portanto, eu fui à medida que eu ia descobrindo e me pondo, isto foi criado por mim, quer dizer, estes níveis não vêm nos livros, fui eu que situei por intuição estes níveis nestas dimensões, não é? Portanto, vocês vão aqui receber uma aula que é muito fruto da minha experiência, não é? Portanto, temos aqui os níveis e agora vamos então continuar a ver casa a casa e vamos dar a aula, se tudo correr bem, até ali, portanto, até à casa 6 e para a semana vamos dar toda esta parte a seguir. Portanto, vamos continuar. Primeiro nível, casa 1. Primeiro nível é o corpo físico. Portanto, como os outros me veem. Se eu sou pequenina, se sou grande, se sou gorda, se não sei o quê. Se eu tiver, por exemplo, a lua negra na casa 1, eu não aceito o meu corpo físico pura e simplesmente. Eu rejeito-me a mim próprio, por exemplo. Portanto, primeiro nível, o corpo físico, que é o mais básico. Segundo nível, da casa 1, estamos a falar da casa 1. Casa 1 é fogo, a vibração do signo de Carneiro corresponde ao primeiro fogo,
corresponde à vibração do signo de Carneiro. Segundo nível, a primeira identidade, ativa, não criativa. O impulso que projeta uma nova qualidade de energia que revela quem sou. O que é que isto quer dizer? Portanto, eu na casa 1, que é Carneiro, eu tenho tendência a ter impulsos para fazer coisas, ter iniciativas, projetar-me na vida. Agora vou ali, agora faço aquilo. Agora. Ora, é uma casa ativa, ela não é criativa porquê? Porque eu não estou a acrescentar nada meu à vida. Eu estou só a querer ir para ali, a querer ir para aqui, a fazer isto. Pessoas com muitos planetas no mundo estão sempre a ter, são pessoas que mexem muito, vão para muito lado, fazem muita coisa, etc. Não é? Se consoante o planeta que lá está, tem pessoas que têm Mercúrio na 1, são pessoas que falam muito. Porque a iniciativa é mercuriana, é a palavra. Mercúrio é a palavra, Mercúrio é a mente. São iniciativas muito mentais. As pessoas que têm, por exemplo, Marte em 1. Já se fizeram estatísticas e Marte em 1 normalmente dá muito desportistas. Porque Marte é a ação, Marte, o caso 1 é o corpo, a ação, corpo, desporto. E, portanto, pessoas que fazem desportos e que gostam muito de desporto, muitas vezes têm Marte na casa 1. Portanto, temos aqui uma casa ativa não criativa e depois é assim, o impulso que projeta uma nova qualidade de energia que revela, portanto, a casa 1, portanto, define o impulso, falta aqui uma palavra, define o impulso que projeta, neste caso, que nós projetamos e define uma nova qualidade de energia que revela quem eu sou. O que é que isto quer dizer? Eu tenho, não sei, tenho Gêmeos no 1. E então falo muito e quero saber coisas, sou muito curioso e faço perguntas e quero estudar e quero aprender. Ora, essa energia que eu projeto no 1 começa-me a devolver quem eu sou. Eu, da altura, percebo, olha, sou uma pessoa que me interessa por estudos, sou uma pessoa que se calhar até posso ir a estudar muito e a ser professora. Quer dizer, o que eu projeto vai definir-me quem eu sou. Ou seja, a resposta do mundo exterior àquilo que eu passo é o espelho de mim próprio. Portanto, o mundo exterior acaba por ser o espelho da realidade que nós projetamos nele. Isso é muito interessante. Portanto, nós criamos a nossa realidade, consoante aquilo que nós projetamos cá para fora. Na casa 1, eu projeto uma determinada qualidade. Se eu tiver Câncer, eu sou sensível, eu sou frágil, eu sou receptivo ao mundo. Se eu tiver Capricórnio, eu sou fechada, eu sou reativa, eu sou desconfiada, eu não projeto coisa nenhuma. E isso é a forma como eu me projeto no mundo. Na casa 1, que é o ascendente, que é o início da minha vida sobre a Terra. Isso vai definindo aquilo que eu chamo a minha persona, a minha personalidade desta encarnação. Portanto, terceiro nível, a descoberta da personalidade, a consciência de mim como nova persona desta encarnação. O que é que isto quer dizer? Que a casa 1, porque ela começa no ascendente, do ascendente para baixo, ela vai definir a pessoa desta vida que eu sou. Quer dizer, não é uma casa kármica, é o contrário, é uma casa de descoberta desta existência. Eu começo a projetar-me, eu começo a falar, eu começo a fazer coisas e a vida começa a dizer, olha, tu és tímida, és assustada, tu afinal funcionas bem, tu afinal és capaz. Portanto, consoante eu tiver lá planetas assim um projeto e o resultado do que eu fizer devolve-me a mim própria. Devolve-me a autoestima, ou o contrário, eu não sei fazer nada, sou uma desastrada, eu começo a perceber que não consigo, devolve-me falta de confiança em mim. Mas é sempre a descoberta da minha personalidade que se vai fazendo através do ascendente. Casa 1 ou ascendente nós podemos identificar, porque o casa 1 é a cúspide ou melhor, o ascendente é a cúspide da casa 1, é, digamos, a charneira que impulsiona para a casa 1, não é? Portanto, o signo que eu tiver no meu ascendente vai definir a maneira como eu vivo este impulso ativo que projeto cá para fora. Portanto, voltamos aqui, portanto, temos ali a casa 1 que se identifica com o Carneiro, que se identifica com a descoberta da minha identidade, porque as casas de fogo são as casas onde eu vou descobrir quem sou. Como a diferença é que eu na casa 1 descubro quem sou pelo que eu ajo, pelo que eu faço, ativa, na casa 5 eu vou descobrir quem sou por aquilo que eu acrescento à minha maneira ao mundo. Por isso é que é uma casa de criatividade. E na casa 9 eu vou descobrir quem sou, porque eu vou orientar-me, vou procurar novos valores, vou procurar ensinamentos que me devolvem as grandes leis que regem o mundo, ou os grandes pensamentos filosóficos, ou as grandes tradições espirituais. Portanto, na casa 9 eu sei quem sou pela descoberta do ensinamento transcendente. Na casa 5 eu sei quem sou pela descoberta da minha criatividade. Na casa 1 eu sei quem sou pela descoberta da minha ação, da minha iniciativa. Portanto, vamos então agora à casa 2. Então, a casa 2 é uma casa que corresponde à vibração de Touro,
ao signo de Touro. E o primeiro nível da casa 2 é o dinheiro, a segurança que advém do que possuímos. É o ter. Os touros são altamente possessivos, como vocês sabem, porque vão buscar a segurança à matéria. Portanto, o segundo nível da casa 2 é a segurança material adquirida por mérito próprio, por realização pessoal, o que valorizamos. Portanto, a casa 2 já é um bocadinho o segundo nível mais evoluído, não basta ter dinheiro, é preciso que eu tenha valor próprio, é preciso que a minha segurança venha da minha qualidade, daquilo que eu faço por mim. A casa 2 é uma casa onde eu vou descobrir o que é que nós valorizamos, a que é que nós damos qualidade, e é essa qualidade que me vai fazer descobrir a minha segurança material no mundo. O terceiro nível, que é o mais evoluído, a sabedoria do desapego, é um grande ensinamento da casa 2. Eu vou descobrir no terceiro nível que eu não preciso de possuir, de me agarrar às coisas, eu preciso de usufruir das coisas, mas não agarrar-me a elas. Já porque ninguém... Elas fogem, elas desaparecem, ou eu desapareço, ou elas vão embora. Aquela ilusão que eu me agarro às coisas e às pessoas é uma pura ilusão, não é? Nós estamos em trânsito, não estamos aqui, destaca para a eternidade. Portanto, as coisas não ficam connosco assim, eternamente. Portanto, temos que usufruir delas, temos que aprender com elas a sabedoria do desapego, ou seja, usufruí-las, percebendo que não são elas que nos dão a segurança. A casa 2 tem a ver com Touro, Touro é regido por Vênus, Vênus é o signo é o planeta da identificação emocional, então eu tenho que perceber pelo desapego que a segurança vem das relações harmoniosas e emocionais que eu estabeleço e não da posse da matéria. A posse da matéria, eu agarro-me à matéria porque estou sozinha, mas se eu estiver bem acompanhada, se calhar as coisas materiais são menos importantes. Se eu estiver apaixonada, se eu estiver a amar imenso uma pessoa, se eu estiver a dar-me aos outros, as coisas materiais são secundárias. De resto, todas as pessoas que dedicam a sua vida aos outros são pessoas para quem a matéria não interessa ou interessa pouco. Porquê? Porque já têm a sabedoria do desapego, já percebem que é na oitava acima que Vênus tem que ser vivida, não na posse das coisas, mas na dádiva de nós próprios à vida e ao mundo. Então, o bom uso que fazemos do que nos pertence, a segurança material vinda do que na realidade a pessoa vale. Isto é a simbologia da casa 2. E garanto-vos eu que está muito bem explicada e que se forem procurar livros de astrologia não vos diz isto de uma maneira tão simples e tão sintética. De resto, dizer que me deu muito prazer, está-me a dar muito trabalho, mas muito prazer preparar estas aulas, porque estou obviamente a fazer sínteses que depois são boas para quem estuda, não é? Agora vamos novamente aqui, portanto já tivemos a casa 2, com os seus 3 níveis, não é? 1, 2, 3, aqui tenho 4, mas por acaso eles até são 3. Tenho posto 4, já não sei porque é que eu criei 4 aqui. Mas vamos reduzi-los a 3, que é mais fácil. E temos então agora a próxima casa. Temos aqui, portanto, tivemos o primeiro fogo, a primeira terra, que é Touro. Temos o primeiro ar, portanto, vamos a uma casa de ar, a uma casa mental, não é? Então vamos ver agora a primeira casa de ar. Então temos aqui os Gêmeos. Aqui este amarelinho aqui, o ar da vibração dos Gêmeos. A casa 3, o primeiro nível é a comunicação do dia-a-dia. Os irmãos, os vizinhos, os próximos, eu dou este exemplo que pus aqui, porque desde sempre que eu dou este exemplo e acho engraçado, é pedir um raminho de salsa à vizinha. Chegar ali, vizinha, tem um raminho de salsa. Isto é casa 3. É eu estar ali, são conversas que não têm nada a ver com transcendências, mas que são o dia-a-dia. É a pessoa que a gente encontra no comboio e começa a conversar e chega ao fim da viagem, já falou imenso, já sabe tudo da vida dela e da vida não sei de quem. Isto é casa 3. É uma casa sem carga emocional, porque os sentimentos começam em 4, que é o Câncer. Aqui ainda não há sentimentos, já pura percepção mental. Não é? Portanto, isto é o básico da casa 3. Temos o segundo nível mais evoluído, que é a mente concreta, o intelecto, o ensino, como transmissão de informação, a aprendizagem. Todo o ensino que não é transcendente, ou seja, que não visa a uma projeção espiritual ou metafísica, portanto, o ensino básico, o liceu, as escolas, os colégios, essas coisas todas, é a casa 3. Todas as coisas que a gente pode... Toda a informação que eu passo, tudo o que eu comunico, toda a public relation, os anúncios, aquilo que eu digo nas televisões, passar um produto, tudo isso é casa 3. É pequena, o que eu chamo de pequena informação. A informação que não tem preocupação de dar qualidade à informação, qualidade
espiritual ou qualidade metafísica. Portanto, é uma informação geminiana. Portanto, toda a informação geminiana é casa 3. Portanto, dá pessoas com planetas em 3, são pessoas que gostam muito de escrever, falam muito, têm que contar sempre tudo, com imensas pormenores, não é? Coisas que se calhar as pessoas já não contam, elas contam tudo. E gostam de escrever. Mas escrever não é ainda criar. Para criar é casa 5. Na casa 5 é que eu vou acrescentar para o papel coisas que são só minhas. Na 3 eu vou passar informação, vou passar daqui para ali, vou dizer o que é que eu fiz ontem, o que é que se vai passar amanhã, vou descrever como é que foi o piquenique que eu fiz anteontem, por aí fora. Casa 3 descreve, fala, informa. Pode dar jornalistas, são pessoas vividas sobre a informação, pode dar pessoas ligadas a toda a espécie de comunicação e de public relations, têm muita facilidade em comunicar, exatamente comunicar numa área ligeira, numa área onde não há sentimentos, onde as pessoas não são obrigadas a dizer o que sentem, e quanto menos dizer o que sentem, mais facilidade têm em dizer, não é? Eu, por exemplo, que nasci bloqueada com câncer na 12, nunca soube que isso era, eu estava num sítio e não podia dizer o que eu sentia e ficava calada, tímida, não era incapaz de abrir a boca, porque era incapaz de falar para dizer coisas. Agora, há pessoas que falam para dizer coisas muito à vontade, muito contentes, porque lá o seu mundo sensível está lá preso num outro nível qualquer. Portanto, casa 3, mente concreta, intelecto. Terceiro nível da casa 3, o mundo cotidiano como campo mental de relacionamento, descoberta e expansão. O que é que eu quero dizer? A casa 3 não é negativa, não é? Cá está o aspecto positivo da 3. É o mundo cotidiano, que é o nosso dia-a-dia, o nosso dia-a-dia é casa 3, mas como campo mental de relacionamento, nós estamos sempre a ser chamados para encontrar pessoas, para ver gente, depende a qualidade dos relacionamentos, pois somos nós que vamos criá-las. Mas a oportunidade das relações é casa 3. Eu esbarro com uma pessoa, alguém me apresenta alguém aparece não sei de onde, isto é casa 3. Portanto, como campo mental de relacionamento, descoberta e expansão, obviamente. Se eu me comunico, se eu passo, se o outro me diz coisas que eu não sei, eu expando-me. Portanto, temos a casa 3. Agora passamos o fundo do céu, como vocês veem, temos aqui o grande eixo do tema, o fundo do céu, que abre a casa 4. E temos então a primeira casa d'água, vocês vão ver aqui, a primeira casa d'água, aquele verdinho ali, casa d'água, que é já o mundo subjetivo da memória. Portanto, temos 3 casas d'água, a 4, a 8 e a 12. Isto é memórias ligadas à infância, já vos vou desenvolver a casa 4. Isto são memórias ligadas a uma outra vida, ao passado, mas a uma rejeição da morte, que é uma casa ligada à energia de Escorpião. E isto são memórias bloqueadas, porque eu não devo repetir, se eu tiver lá planetas, a maneira como aqueles planetas se exprimiram no passado. Então, eles estão prisioneiros da alma e do fundo da alma na casa 12. Portanto, temos as 3 casas d'água. Vamos começar pela primeira. Primeira casa d'água. É a vibração do signo de Câncer. Portanto, começa com o fundo do céu. Primeiro nível da casa d'água, as raízes psíquicas. A pátria, a nacionalidade, a família. Isto tudo são fundações subjetivas, não é? Portanto, segundo nível, a origem kármica do lar. Claro que a gente não nasceu naquela família por acaso, nasceu naquela família porque exatamente há um karma a cumprir que faz com que eu nasça ali, e isto é muito importante a gente perceber isto. A família como memória subjetiva da infância, o fundo de imaturidade como memória remanescente. Portanto, planetas na 4 são planetas imaturos, planetas que estão prisioneiros de memórias de infância, planetas que estão prisioneiros de subjetividades, de bloqueios emocionais, de medos, de fragilidades. Portanto, eu costumo dizer que a casa 4 é a casa mais psicanalítica do zodíaco. Pessoas com planetas em 4 podem e talvez devam fazer psicanálise. Não no sentido de descobrir as respostas, mas no sentido de ir lá desgravatar e trazer ao de cima essas memórias para que elas tenham luz, para que a gente possa ganhar consciência delas, não é? Bom, portanto, temos o segundo nível da casa 4, terceiro nível, maturidade submersa. Eu pus esta frase que eu gosto muito. Ou seja, são planetas que não são adultos, porque eles estão prisioneiros na 4, mas que potencialmente podem vir a ser adultos. Submersas, neste caso, da água do Câncer, que é a água da memória da casa 4. Portanto, o que ainda não sabemos ser, mas somos em estado latente e devemos tornar consciente. Portanto, por isso é que eu digo que a casa 4 deve ser psicanalizada. Portanto, as energias, os planetas da 4
nós temos que os analisar, temos que perceber porque é que temos aqueles medos, ou porque é que nos agarramos às coisas desta maneira, ou porque é que temos aquela relação com a minha mãe, que já vem desde que eu tinha 5 anos, ou que já vem não sei de onde. Tudo isso, casa 4. Casa de memória subjetiva da infância. E temos que, uma vez que estamos a estudar a astrologia kármica, perceber que toda a família é de origem kármica. Ou melhor, eu diria mais, todos os relacionamentos são kármicos. A gente está sempre a tropeçar em pessoas que já conheceu e que tropeça na altura exata, no momento certo, para ser a altura em que podemos resolver ou acrescentar ou continuar aquela relação. Portanto, mas a família então é óbvio. Os irmãos, os pais, a família, ou então quando há famílias muito pesadas e com karmas muito pesados, eu vou lá nascer mesmo ali. O que é que será? Porque eu tenho a ver com aquilo, obviamente. O vizinho tem uma família leve e não tem aquele karma. Mas eu tenho aquela família. Eu tenho que saber sair dali e perceber porque é que eu entrei ali e criar uma onda amorosa, empática e livre e compreensiva daquela situação toda familiar que me coube na rifa, neste caso, rifa que eu própria fui buscar. Bom, portanto, tem muito que se lhe diga à família e a compreensão numa perspectiva astrológica do que são os relacionamentos familiares. Mas podemos, de qualquer maneira, situá-los todos nesta área de vida. E agora estamos aqui, portanto, só para rever outra vez a casa 4, ela situa-se aqui em baixo, não é? Portanto, é a oposta da casa 10. Eu não vos disse uma coisa que é interessante, é que as casas, como tudo no zodíaco, têm polaridade. Portanto, se eu tenho uma casa 1, a casa oposta é a 7. Se a casa 1 começa do ascendente para baixo, a casa 7 começa do descendente para cima. E por aí fora. Se a casa 4 começa do fundo do céu para cima, a casa 10 começa do meio do céu para cima, que é a casa oposta a 1. O que é que isto quer dizer? Que eu vou viver na casa oposta a experiência contrária àquela que eu vivi naquela casa. Ou seja, se a vida me pede que eu esteja sozinha na casa 1 a ter iniciativas solitárias, a vida na 7 pede-me que eu aprenda a estar com alguém e a ter iniciativas a 2. Portanto, há sempre polaridades. Por isso que a astrologia é tão rica, por isso é que ela abrange toda a realidade. Quando a gente fala de uma coisa, nós estamos sempre a poder ir buscar o seu contrário. Experimentem fazer isso. Experimentem, isso é uma coisa que eu faço naturalmente, eu descobri que é porque tenho Saturno em Peixe, faço isso. Quando eu digo uma coisa muito radical para um lado, eu vou imediatamente ser a outra equilibrada. Conclusão, pessoas que querem, mesmo ao princípio, hoje isso já não acontece porque as pessoas já não querem muito contestar-me astrologicamente, mas quando eu comecei a falar de astrologia, as pessoas não gostavam em nada, olhavam para mim desconfiados e só queriam contestar-me, encostar-me à parede. E não conseguiam. Porque quando elas vinham para contestar, eu já estava a dizer o contrário daquilo que tinha dito. Já estava a dizer a outra coisa que acrescenta àquela. E as pessoas ficavam assim, não tinham por onde ir entrar, não tinham por onde ir buscar uma coisa antagónica, porque tudo é antagónico e não é tudo. Tudo é harmonia e desarmonia. Tudo é potencial de harmonia. Isso é fascinante. E aprender a viver assim e a pensar assim faz-nos seres muito mais ricos e muito mais abrangentes e muito mais sábios, é um facto. Portanto, casa 4, memórias de infância. Fundo do céu, meia-noite. Agora vamos aqui, temos então a água, não é? Já vimos. E agora vamos à casa seguinte, que é mais a segunda casa de fogo, é o segundo fogo. Portanto, o fogo, a vibração do signo de Leão corresponde ao Leão, este segundo fogo, casa 5. Primeiro nível do segundo fogo, o eu autónomo, autoafirmação pessoal. O que é que isto quer dizer? Que planetas na casa 5, ninguém ensina nada ao planeta na casa 5. Ele é autónomo, ele está ali para se exprimir a si próprio sozinho, para saber quem é sozinho, para acrescentar qualquer coisa ao mundo por si. Segundo nível, a criatividade, impulso de autoexpressão para dar forma à subjetividade da casa anterior. Já vos vou explicar o que isso é. O prazer que vem da descoberta da individualidade. Portanto, no segundo nível, nós na casa 5 somos criativos, se tivermos lá planetas. Ou seja, somos obrigados, eu tenho 3 planetas na casa 5, portanto, sei bem que casa é esta, nós somos obrigados a exprimir. Eu, por exemplo, toda a minha vida, houve uma fase em que eu estava muito sozinha, e tenho Mercúrio em 5, e sempre que eu me sentia mal ou sozinha, eu pegava numa caneta, num lápis, eu tinha que escrever como eu me sentia, nem que fosse para o papel. Eu, ao escrever para o papel, eu de repente tirava aquilo cá dentro, aquele peso. E eu muitas vezes peço às pessoas que vêm fazer temas comigo, olha, escreva, pega num papelinho, não escreva o que acontece, escreva o que sente. Aprende, pessoas que têm dificuldade a comunicar sentimentos, por exemplo.
pego num papel e começo a escrever para o papel o que sente. Porque, ao fazer isso, a pessoa está a descobrir-se a si própria. Está a ser criativa. Está a passar para o papel o quê? A subjetividade da casa anterior. Qual é a casa anterior a 5? A 4. O que é que eu trago da 4? Memórias de infância. Traumas, medos, inseguranças, imaturidades. São sentimentos que eu posso ter confusos dentro de mim, informes. Mas se eu pegar numa caneta e começar a pôr no papel o que é que eu sinto, aqueles sentimentos começam a ganhar forma. Eu começo a dizer, eu sinto medo, ou eu sinto-me insegura, porque agora aconteceu não sei o quê, e eu de repente fiquei não sei como. E eu de repente começo a dar forma àquela realidade informe que está dentro de mim. E isso é a casa 5. Ela é fogo. O que é que o fogo faz? Evapora a água. Portanto, evapora as memórias informes da casa anterior. Devo-vos dizer que quando eu falei no Brasil, quando eu intervi naquele congresso que mudou a minha vida, né? Foi em 85, tinha aquele medo horrível de falar em público e fui abrir o congresso, eram 600 pessoas. O texto que eu passei foi este. Eu tinha preparado este texto, que era uma reflexão que eu tinha feito por mim, e foi o texto que eu passei. Foi assim uma ovação, explicar o que era a criatividade, que era exatamente uma expressão de fogo que vem evaporar memórias subjetivas, que é água, e ao evaporá-las, elas transformam-se em ar. Arte que é ar do conhecimento. Eu, quando faço uma obra, transformo e de repente eu vejo através da obra quem eu sou. Eu vejo quando eu escrevi o que é que está ali, quem é que eu sou. E isso já é ar, já é mente. Portanto, aí nós temos a alquimia dos elementos a funcionar. A terra, que é a base, não é? Eu escrevo com uma caneta, ou escrevo com um lápis, ou faço uma escultura com barro. Portanto, temos a terra. Depois temos o fogo, que é a forma como é um projeto para agir. Temos a água, que são os sentimentos que eu procuro exprimir através daquele fogo e evaporar. E temos o ar, que é o que fica, que é uma libertação daqueles sentimentos e uma compreensão de quem eu sou. Não, eu crio para me encontrar, para me conhecer. O Rodear definia a casa 5 como a procura de identidade pela transformação da matéria, o que eu acho uma definição fantástica para a criatividade. Eu procuro saber quem sou ao transformar alguma coisa, seja com barro, seja com tela, seja com tinta, seja com lápis, seja com o que for. Seja com som, se eu for músico. Mas eu projeto cá para fora, eu exprimo-me através de qualquer coisa, eu estou a descobrir quem eu sou. Portanto, temos o segundo nível da casa 5, que é uma casa, como veem, muito, por um lado muito solitária, mas muito rica, muito poderosa. E eu costumo dizer outra coisa, quem não tem planetas em 5, as pessoas costumam dizer, mas isso da criatividade é para alguns, é para aqueles que têm planetas da casa 5. Não é assim. Porque eu não tenho lá planetas, mas eu tenho lá um signo qualquer. Todos temos uma casa 5 no nosso sistema. E todos temos um planeta que rege o início, a cúspide da casa 5. Então, esse planeta que rege o início da casa 5, onde quer que ele esteja, ali é que eu vou ser criativa. Se eu tiver o planeta na 5, na 6, que é no trabalho, eu, ao ser útil e ajudar os outros, é a minha forma de criatividade. Ou se eu souber imenso, por exemplo, esta geração do Mercúrio, Plutão em Virgem, imenso de computadores e tiver a desmontar computadores e inventar máquinas, eu estou a trabalhar na casa 6, é a minha criatividade. Estou a ser criativa na 6, porquê? Porque tenho os planetas da 5 na 6. O planeta que rege a 5 na 6, por exemplo. Bom, por aí fora. Portanto, ninguém tem desculpa de não ser criativo. Claro que uns são mais que outros, mas ninguém tem desculpa de não poder acrescentar alguma coisa seu ao mundo. E ao acrescentar alguma coisa seu, nós vamos à descoberta de quem somos, daquilo que temos de único e individual. Individual quer dizer não dividido. Portanto, terceiro nível, portanto, o objetivo último da casa 5 será o processo de individuação, obviamente. Quem falou nesta palavra pela primeira vez foi o Jung. Chamou este processo de autoconhecimento processo de individuação. Libertação de memórias pela ação criativa. A afirmação do ser único e individualizado. Portanto, o objetivo da casa 5 é nós sermos nós próprios totalmente. Ou seja, não fazermos concessões ao que os outros pensam, ao que os outros acham, ao que os outros não sei o quê, não ficarmos pelo caminho. Uma parte das pessoas fica pelo caminho, não tem coragem de ser ela própria. Para já, muitas vezes tem falta de autoestima, que vem de sentimentos de culpa de experiências anteriores. A falta de autoestima faz com que a gente não se goste, não acredite em si, pronto, fica pelo caminho. Conclusão, nunca chega a descobrir o potencial de criatividade e de dádiva, porque eu, ao ser único, eu posso dar alguma coisa ao mundo que só eu dou, à minha maneira.
E isso é, posso garantir-vos que é o máximo alegria que a vida nos pode dar, quando a gente chega a essa consciência. E isso é o objetivo final do terceiro nível da casa 5. Único e individualizado. Quem evolui pela 5, quem tem cabeça de dragão em 5, é exatamente onde tem que chegar, como projeto da sua própria vida. Agora vamos voltar aqui, portanto temos a casa 5, estamos aqui na casa 5, não é? Esta aqui, que é a casa da... Portanto, a casa 5 é o fogo que evapora a água da casa 4, que são os sentimentos, as memórias, toda essa subjetividade ligada à infância. Eu exprimo, eu escrevo, eu faço uma obra e eu estou a libertar esses sentimentos em forma e a ganhar consciência de quem eu sou, não é? Portanto, é este processo, casa 4. Casa 5, que é engraçada, a casa 4 tem a ver com o câncer, que é a lua, e a casa 5 tem a ver com o leão, que é o sol. Portanto, acaba por ser um diálogo entre a lua e o sol. Entre a minha subjetividade inconsciente e a minha consciência que eu descubro pela libertação daquela subjetividade. E agora vamos mais uma casa desta nossa aula, que é a casa 6. Então, na casa 6, vamos ali, é a segunda casa de terra, portanto, temos a primeira terra, temos a segunda terra, aqui já foi o segundo fogo. Nesta segunda terra, que é Virgem, Mercúrio é o planeta da Virgem, nós vamos fazer o quê? Nós vamos produzir. E produzir porquê? Porque aqui nós já nos emancipamos desta confusão familiar que não nos deixa saber quem somos, já somos autónomos e então chegou a altura de projetar na matéria essa autonomia, ou seja, pôr a matéria a render de acordo com as nossas capacidades. Então vamos produzir na matéria, é o signo de Virgem e temos a casa 6. Portanto, primeiro nível, a produtividade, o trabalho cotidiano na matéria. Segundo nível, isto é muito importante, serviço ou servidão. Rotinas, obrigações ou expansão, consoante se produz por qualidade própria ou não. Ou seja, se eu faço um trabalho que não tem a ver comigo, por exemplo, imagina uma pessoa que tem, mais uma vez, os gêmeos, que é uma energia fácil de perceber, de comunicação na casa 6, e que vai para um trabalho onde a metem sozinha dentro de um quarto a fazer não sei o quê, onde ela não tem que comunicar, onde ela não vê ninguém, onde ela... Obviamente que ela adoece. A casa 6 é a casa, eu esqueci-me de pôr ali, da somatização. Porque é que eu somatizo? Porque estou a fazer um esforço e a gastar uma energia que não é minha, que não tem a ver com a minha capacidade de produzir. Se eu na 6 produzir de acordo com a qualidade própria, ou seja, com o signo que está na cúspide da 6, se eu produzir e trabalhar de acordo com aquilo que está na cúspide da 6, eu vou-me expandir em vez de servidão, eu vou servir. Eu vou sentir-me útil, eu vou sentir-me bem, eu vou sentir que estou a dar ao mundo aquilo que eu sou capaz, aquilo que eu sou, aquilo que eu valho. Ora, eu diria que entre o serviço e a servidão, que são as situações limite, servidão, sei lá, são as pessoas que estão, sei lá, numa repartição pública, obrigadas a estar ali a fazer um trabalho que não acreditam, que não gostam, que não tem a ver com elas, a picar um ponto, todos os dias a mesma coisa, rotinas, não há nada mais horrível que a rotina, porque não entra liberdade, não entra criatividade, não entra... Claro que essas coisas acontecem por razões kármicas, a pessoa também está ali para aprender qualquer coisa com essas rotinas, ou para se disciplinar, ou para ser humilde, porque era muito arrogante, ou qualquer coisa. Ela tem que saber porque é que a vida a atirou para aquela situação. Eu tenho uma rapariga, minha amiga, que é funcionária pública desde que eu a conheço, e desde que eu conheço que ela se queixa, que ela chora, que ela se zanga, que ela é arrogantíssima, que ela acha que aquilo não é um emprego para ela, e no entanto já tentou sair, já saiu um bocadinho, mas a vida chama-a sempre porque ela ainda não tem a abertura interior para aceitar aquilo humildemente, então a vida dá-lhe aquela experiência. Por exemplo, agora, o que é que acontece? Nós temos uma etapa intermédia, que eu não pus ali porque não acho particularmente interessante do ponto de vista evolutivo, mas que é interessante, no sentido que também tem a ver com o comum das pessoas, são as pessoas que têm uma profissão onde elas são competentes. Sei lá, um bom médico, os médicos, ou um advogado, ou um engenheiro. Quer dizer, ele ainda não está a servir voluntariamente pela alma, mas como ele é um bom profissional, ele está na realidade a ser útil à sociedade e ao coletivo. E chamam-no porque ele é bom. É um bom engenheiro, é um bom profissional, é um bom técnico. Quer dizer, se nós formos bons em qualquer coisa da vida,
A vida chama por nós para nos pôr a ser úteis naquilo em que somos bons. E aí já é uma forma positiva de viver a 6, mesmo que ainda a gente não tenha evolução espiritual, para transformar aquilo num serviço da alma. Mas de algum modo já é serviço, porque eu estou a fazer uma coisa que eu sei fazer bem feito e que está a ser útil aos outros. Portanto, eu diria que é a dimensão intermédia entre serviço e servidão. Serviço desta maneira tem a ver, de facto, já com uma dimensão espiritual, uma necessidade de ser útil mesmo e optar por ser útil aos outros. Essas pessoas já estão numa via de ascensão, numa via de evolução. Infelizmente, o comum das pessoas não está lá. Mas, de qualquer maneira, todos temos uma casa 6 e todos temos uma maneira de a rentabilizar, de a pôr a funcionar. Não é? É o nosso dia-a-dia, o nosso cotidiano, o nosso trabalho cotidiano na casa 6. As pessoas, por exemplo, têm Urano, que é o planeta da liberdade, em 6, jamais ninguém as apanhará na vida numa repartição, jamais poderão ter uma rotina. Elas preferem ir tocar acordeão para a saída do metro do que meterem-se numa repartição. É assim, porquê? Porque elas conquistaram liberdade. Porque elas já não podem não ser elas próprias onde quer que elas estejam. E o Urano na 6 é assim. Conclusão, se ele for dissonante, são pessoas que estão sempre a empregar-se, a sair dos empregos, a empregar-se. Eu conheci um que estava sempre a sair dos empregos, acabou o disco-jockey e ainda foi a coisa onde ele melhor se segurou lá com as músicas. Porque ele tinha que ser livre e os empregos não lhe davam a liberdade que ele queria. Agora, ele também tinha liberdade para sair deles. Portanto, para explicar como é que é a casa 6. Ou seja, por outras palavras, nós merecemos os trabalhos que temos. Até sermos capazes de ter outros. Não é? Portanto, terceiro nível, que é o nível mais evoluído, não é, da casa 6, temos o serviço altruísta consciente para o bem da humanidade. Portanto, aquilo que eu posso chamar o discípulo do plano, a pessoa que pôs a sua alma ao serviço da evolução da humanidade. Portanto, eu diria o ser aquariano, pode falar assim. Pessoas que põem voluntariamente o seu trabalho ao serviço dos outros. E isto é o terceiro nível dessa... Obviamente que estas pessoas nunca serão infelizes. Nunca se irão queixar, nunca irão dizer que trabalham mais. Porquê? Porque elas introduziram a dimensão do amor naquilo que elas fazem. O amor é mágico, a partir daí o mundo é outra realidade. Eu costumo dizer que é o tal atravessar do espelho da Alice no País das Maravilhas. Portanto, nós introduzimos amor naquilo que fazemos e as coisas passam de servidão a agradecer todos os dias, a vida dar-nos aquela oportunidade. Portanto, temos a casa 6. A casa 6 também tem a ver com os animais domésticos. Com, por exemplo, planetas em 6, bem aspectados, nós tratamos bem os animais, gostamos dele. Porquê? Porque é um serviço. É um serviço. Os animais precisam que o ser humano os sirva. Eles estão ali para a gente aprender a servir. Eles sozinhos não podem. E que planetas na 6 bem aspectados, nós temos muito prazer em servir os animais, em ajudá-los, em tratá-los. Pessoas que não gostam de animais, normalmente, ou não têm planetas na 6, ou têm planetas muito dissonantes na casa 6. Portanto, é uma casa também muito rica, digamos, em experiência e em aprendizagem. Portanto, hoje vamos ficar por aqui, a aula já está grande e é muita informação, e para a próxima vamos dar então o resto das aulas que nos faltam. Muito obrigada.